Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de genética. A gente se aproxima do fim. Esse é o último conteúdo da genética que vai envolver algum tipo de cruzamento, tá? Os próximos conteúdos, eles vão envolver conceitos de genética, mas não é a genética propriamente dita. Bora, então, para essas próximas videoaulas de herança e sexo. Para isso, a gente vai fazer uma recordação, que eu já falei várias vezes no começo da genética, falamos muito no primeiro ano, estudamos isso, né? Mas recordar é viver, e eu sei que vocês esquecem, todos nós esquecemos quando a gente não vê muito, né? Então, o que é cariótipo? Cariótipo é a fotografia dos nossos cromossomos, nossos que eu disse enquanto seres vivos, ok? Nesses dois casos que vocês estão vendo aí, é o cariótipo humano, né, do ser humano. Lembrando, então, que as nossas células somáticas do nosso corpo são diploides, 2N igual a 46, né? Porque, 46 apareceu aí. E essas células estão aos pares, né? Os cromossomos estão aos pares. Então, olha, esse é par desse, então é o par 1. Esse é par desse, par 2. Esse é par desse, par 3. Né? Então, nós temos 23 pares, ou seja, 46 cromossomos, ok? Desses 46, desses 23 pares, nós temos 44 chamados de autossomos. O que são os autossomos? São aqueles que não são sexuais, ou seja, que não dão sexo. Até agora, tudo que nós vimos de genética, as heranças, sejam elas doenças ou não, estavam relacionadas nesses 44 aqui. Os outros dois, que é um par, obviamente, né? Um par, eles são chamados de cromossomos sexuais. É o que vai determinar o sexo, né? Então, se for XY, como esse da esquerda aqui, eu quis trocar e não trocou, porque está muito lento hoje. XY não troca. Se for XY, mudou e eu não consigo voltar. É menino, né? E se for XX é menina, ok? Mas era agora para mudar aqui. Nem todos os animais, né? Nem todos os seres vivos têm XX menina e XY menino, né? Não é isso. Existem outras formas de determinar o sexo que não seja por XX e XY, tá? Lembrando que das fases da mitose, né, prófase, metáfase, anáfase, telófase, se você não lembra de mitose e meiose, eu sugiro que você vá lá no meu canal do YouTube, que tem a aula lá do primeiro ano de mitose e meiose, vocês podem assistir, ok? Então, lembrando que a visualização dos cromossomos, ela é melhor na fase metáfase, que é quando os cromossomos estão no equador da célula. O que é o equador da célula? No centro da célula, tá? Então, quando os cromossomos estão no equador da célula, é a melhor fase de visualização desses cromossomos, tá bom? Muito bem. Nós, enquanto seres humanos, a determinação do nosso sexo a gente chama de tipo XY. Por quê? Porque a gente fala que as fêmeas são homogaméticas. O que é homo? Igual. Formam iguais gametas. A gente viu que a mulher ou vai carregar o X ou vai carregar o X. Já o homem, ou ele vai carregar o X ou ele vai carregar o Y. Então, o macho, o homem, ele é chamado de sexo heterogamético. Por que hétero? Hétero é diferente, porque ele vai ter dois tipos de espermatozoide. Ou um espermatozoide vai carregar o X, e dessa forma vai nascer uma menina, ou vai carregar o Y, que dessa forma vai nascer um menino. Então, no sistema nosso humano, tipo XY, a fêmea é homogamética, ou seja, só dá origem a um tipo de gameta, que é o X, e o macho, o homem, é heterogamético.
Existe um tipo também chamado de tipo X0. Nossa, Ana, tipo X0, quem tem? Espera só um pouquinho. O tipo X0, nós vamos ver que perdeu o Y, não existe o Y, ok? E ainda nós temos o contrário, quando quem determina o sexo é a fêmea e não o macho. A fêmea é heterogamética, é o contrário do que acontece com a gente. Então, nós temos dois exemplos, que é o tipo ZW e o Z0 quando não existe o W, ok? Então, nós vamos ver cada um desses daqui. Então, o XY, né, que é comum entre nós, que eu estava falando ali para vocês, vai ocorrer em mamíferos, nós somos mamíferos, e nos dípteros. Quem que são os dípteros? Os insetos, ok? Então, tanto nos insetos, lembrando, né, gente, existem vários tipos de insetos. E os dípteros, que é uma classe de inseto, né, é que tem o XY. Então, como eu falei para vocês, o XY, né, é o que vai determinar o macho, ou o homem, no nosso caso, e o XX é a fêmea. Então, olha a drosófila, né? Fêmea da drosófila é XX, o macho da drosófila é XY. Ana, o que é drosófila? É aquela mosquinha da fruta, né? Que fica em cima da banana, ok? Lembrando que o ser humano tem 46 cromossomos. Então, no caso do eixo do homem, mais uma vez, para vocês, o espermatozoide vai carregar 22 autossomos mais o X, ou vai carregar os 22 autossomos mais o Y, sendo que o óvulo da mulher vai carregar os 22 mais o X. Então, 22 com 22 vai dar 44. Se X fecundar com X, vai dar a mulher. Se X fecundar com Y, vai dar o homem, ok? Ou um ou o outro. Lembrando que nos gametas não vai carregar só o X e o Y, tem que carregar metade dos autossomos também. E como eu já dei o spoiler, né? Então, o espermatozoide eu carrego o X e o Y, mais os 22 autossomos, né? Ops, mais os 22 autossomos. Então, quem determina o sexo do bebê é o homem, ok? E agora a gente vai para o tipo X0, tá? O X0 acontece em outros insetos, que são os percevejos, os hemípteros, os gafanhotos e as baratas, que também são insetos, e nos nematoda, nos vermes, tá bom? O que acontece? O macho, ele não apresenta o cromossomo Y, então ele é X nada, X0. E a fêmea continua sendo XX. Então, no espermatozoide do macho, olha que interessante, né? Ou o espermatozoide vai carregar o 11 mais X, ou ele só vai carregar o 11. Ok? Então, por quê? Porque aqui, nesse primeiro aqui, é o 0, né? Mais 0, não tem mais nada. A fêmea continua sendo XX, então ela sempre vai ter o 11 mais X e o 11 mais X. Sendo que vai dar os filhotinhos. Se for X com X, vai dar fêmea. E se for X com 0, né, vai dar o macho. Então, nesses casos, na barata, no gafanhoto, o homem não tem, o homem não, né? O macho não tem o cromossomo Y, tá bom? Ele só tem um cromossomo sexual, que é o X. E a mulher, a fêmea, XX. E agora a gente inverte. Agora a fêmea que vai ser o sexo heterogamético, que vai ser diferente, e o macho que vai ser homogamético, vai ser igual. Então, a partir de agora, quem determina o sexo é a fêmea, não é o macho, tá bom?
ocorre nas borboletas, que são insetos também, mariposas, nos peixes e nas aves, ok? Então, o macho é ZZ, então o espermatozoide dele só vai ser Z, né? Então, o macho é só Z, mas a fêmea é ZW. Então, ela vai fazer o óvulo, ou o óvulo vai carregar o W, ou o óvulo vai carregar o Z. Então, se formar ZZ, ó, aqui é macho. Se o W for fecundado pelo Z, vai ser fêmea. Então, nas borboletas, nos peixes e nas aves, quem determina o sexo é a fêmea, porque a fêmea é o sexo heterogamético, que dá gametas diferentes. E o sistema Z0, que a fêmea perde o W, mas continua sendo o sexo heterogamético, tá bom? A gente tem as galinhas domésticas e os répteis. Alguns livros trazem as galinhas gerais como ZW, ok? Então, isso varia muito de livro para livro. Não é todas as espécies de galinhas que são Z0, ok? Tem galinha que é ZW. Mas eu coloquei aqui de uma forma genérica e genética também. Hoje vocês viram que eu não tô funcionando bem, né, gente? Eu tô nervosa porque não tá convertendo os vídeos no PowerPoint. Então, vamos lá. A fêmea aqui, ó, a galinha tem 76 cromossomos, autossomos, e só tem um cromossomo sexual, o Z, não tem o W. O macho tem 76, mas ele tem ZZ. Então, vejam que o espermatozoide desse macho sempre vai carregar o Z, 38 mais Z. Mas o óvulo da galinha vai carregar também o 38 mais Z, mas pode carregar o 38 e 0, porque ela é Z0, né? E aí, então, se for Z com 0, vai dar... Z com Z, desculpa, vai dar a fêmea. Z do macho com 0 aqui da fêmea, vai dar a fêmea. Eu acho que eles trocaram a cor, né? Agora, por isso que eu me confundi. Aqui, gente, é macho, né? Ia ser azul aqui, né? E aqui é rosa, por isso que eu me confundi. Tá? Acho que é isso aí. E existem os casos, acho um dos casos, só não é mais doido que os répteis que nós vamos falar, que o macho e a fêmea, eles não são determinados pelos cromossomos sexuais, tá bom? Então, esse sistema aqui não envolve determinação de cromossomo sexual. Não é a presença do Z, do W, do X, do Y que vai ser macho e fêmea. O exemplo mais típico é das abelhas, e nós já vimos isso no primeiro ano em reprodução assexuada, né? Então, no caso das abelhas, eu tenho o macho, que é o zangão. Aqui é o macho, ele é o zangão. O zangão, ele é haploide. Os cromossomos não estão aos pares, tá? E a rainha, ela é diploide, 2N igual a 32. Então, o que acontece no caso da abelha? A abelha rainha vai fazer sua corte nupcial. Ela está lotada de óvulos. Os óvulos da abelha são 16, porque sofreu meiose, ok? Então, todos os óvulos da abelha rainha são haploides. E aí, o macho, o zangão, vai atrás dela e copula. Quando o zangão copula, ele vai liberar os espermatozoides. Mas imagina, por exemplo, que a fêmea tinha 20 óvulos, mas só foram fecundados 10. Só 10 espermatozoides fecundaram 10 óvulos. Quando a rainha chega na colmeia para depositar, concordam comigo que vai ter óvulos fecundados, que vão ser 2N igual a 32, porque fecundou o óvulo e o espermatozoide. Mas vai ter óvulo que ela não foi fecundado, não chegou espermatozoide. Esses óvulos vão ser N igual a 16. O que vai acontecer? Esses que não foram fecundados vão se tornar zangões, são machos. Todos que foram fecundados vão ser fêmea, ou a operária,
ou a rainha. Ana, o que determina, então, se vai ser operária ou a rainha? O tipo de alimentação. Rainha só recebe geleia real, operária é humilde e só come pólen e mel, ok? Então, no caso das abelhas, os machos originam-se de óvulos não fecundados. Quando origina-se de óvulos não fecundados, eu chamo isso de partenogênese, ok? Então, aqui, quem determina quem é zangão não é X, não é Y, não é Z nem W. As fêmeas todas são diploides, tá? A diferença é que a operária vai ser de pólen e mel e a rainha de geleia real. E esse aqui é o mais fofo. Muitos répteis, a maioria são répteis, né? Tem os crocodilianos, os quelônios, que são as tartarugas. A gente já viu toda essa classificação ano passado, né? Muitos répteis, a determinação do sexo, se vai ser macho ou fêmea, é dada pela temperatura do ovo. Olha que coisa mais doida, tá? Então, o sexo é determinado de acordo com a temperatura média a qual os ovos são submetidos. Vejam essa aqui, ó. Essa espécie, vamos pôr espécie X. Se a temperatura vai até 28 graus, quase não nasce fêmea, ó, proporção de fêmeas. Só vai nascer fêmea em temperaturas mais altas. Agora, isso é no caso dessa tartaruga aqui. Agora, olha nesse caso B, na espécie B. Temperaturas mais baixas, olha a proporção de fêmea. Então, observem que, se tiver temperatura mais alta, vai ser macho ou vai ser fêmea? Isso depende da espécie, tá? Olha que doido essa proporção de fêmeas aqui, né, nessa espécie de Chelydra aqui. Ó, se tá mais frio ou mais quente, nasce fêmea. Se a temperatura tá mediana, não vai nascer fêmea. Observe, olha aqui, a fêmea quase não nasce fêmea, vai nascer macho. E por último, esse gráfico aqui, ó, espécie 1, o gráfico é de um jeito, espécie 2 é de outro e espécie 3 é de outro. Ó, meu WhatsApp, esqueci de desligar. Mas, ó, entendam então que em grande parte dos répteis, a determinação do sexo não é por cromossomo, tá? É por temperatura. E vai depender de espécie por espécie. E aqui um resuminho do que a gente viu nessa videoaula. Não tem todos os tipos, né, de determinação do sexo, mas tem algumas. Inclusive, aqui, né, o nosso sistema, ele coloca, olha, o XX, né, o XY e umas síndromes. Síndrome de Turner, de Klinefelter, que a gente viu lá em mutações cromossômicas. Ok? Para finalizar, então, seguem 2 exercicinhos para vocês fixarem o conteúdo relativo a essa videoaula e a gente volta falando na segunda videoaula sobre doenças, né, ou heranças que estão nos cromossomos sexuais, ou estarão no X ou no Y. Até lá!